angariar são importantes para que a gente entenda o contexto daquilo que existe na Ordem da Coroa. Então, uma questão que existe muito aí em pauta, a gente já falou até um pouco disso, é que a Ordem é uma síntese desses conhecimentos. Então, tudo vai ser encontrado aqui. Então, até nós tivemos uma conversa sobre isso. Os conhecimentos são todos importantes. A gente não deve prescindir de nenhum. A gente deve buscar sempre o conhecimento. Porém, a gente tem que ter consciência do que é a ordem, do que tem na ordem, para a gente não achar que aquele conhecimento é superior ao que está na ordem. Não que a gente tenha que ficar comparando a ordem com qualquer conhecimento, mas em verdade, todos esses conhecimentos ligados, em especial, com as religiões monoteístas, né, que têm a mesma base, e a base da criação da ordem, como da IEL, foram em cima dos saberes, das bases filosóficas dessas três religiões principais monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o hinduísmo. Agora, o islamismo já tem uma outra ideia, mas também está muito ligado a isso. E o budismo tem uma base filosófica muito próxima daquilo que se fala nas religiões, porque todas se resumem a um princípio de amor, né? É o essenismo. Quer dizer, a gente tem uma origem essênia, né? Então, em função disso, dentro dessa ótica de busca de conhecimento, aí na bibliotecas para ampliar esses conhecimentos, aprofundar. A Maia mesmo falou um dia desse sobre os Vedas, que é um conhecimento maravilhoso. Mas a gente não pode achar que os Vedas será superior ao que tem na ordem, que a gente, então, vamos seguir os Vedas. Tem gente aqui que segue o Bhagavad Gita, tem outro que segue, mas aí você está andando para trás, porque aquilo é uma parte do conhecimento, e não o todo. O hinduísmo é monoteísta? Ele tem um monte de... Não, ele tem, como nós temos na Igreja Católica, os santos, por exemplo. Tá. E o hinduísmo só acredita em um Deus. Ele tem os seus, as figuras, os avatares que toda religião tem, mas ele acredita em um único Deus. Ele não diz que aquele é o Deus, aquele, né? Então ele tem Shiva. Você quer ver? A religião católica se baseia em Pai, Filho e Espírito Santo. O hinduísmo se baseia na Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, do mesmo jeito. Só que no hinduísmo ele interpreta Brahma, o sentido criador de Deus. O Vishnu é o sentido conservador. E Shiva é a da destruição criativa. Então, quando você vê na natureza essa trindade ocorrer, na semente. A semente, ela morre, Shiva, para surgir Brahma, que é a nova planta. Aí a nova planta cresce e dá à luz a novas plantas, para o quê? A conservação. Tanto que a gente tem uma expressão nessa síntese toda, que Deus não se preocupa com o indivíduo. Ele não está nem aí, as pessoas se enganam. Deus não vai estar olhando para você, Ele vai estar olhando para a humanidade. Porque a preocupação de Deus, a palavra não é bem correta. Deus não se preocupa com nada. Ele apenas se dedica a cuidar da perpetuação das espécies. Isso é um conceito fundamental, entendeu? Então cada um, e você vê o judaísmo, Elohim, Adonai e Sabaote. Então você tem a trindade nas três partes, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente vai entrar mais em detalhe, nós temos uma outra trindade, corpo, mente e espírito. Então você vai vendo que toda a constituição da humanidade é baseada nisso. Então quando, por exemplo, voltando àquele nosso papo, né? Não, eu achei que o judaísmo não acreditava que Jesus, Não. vamos dizer, Deus tinha... Preste atenção, Jesus era judeu para começar. Não, ele era filho de Deus na vida. Não, o problema ali, o problema de Jesus com o judaísmo não é o cristianismo. O problema de Jesus, porque nem existia o cristianismo.
O cristianismo foi uma sequência da idade de Jesus, do nascimento de Jesus, e que os judeus ortodoxos não acreditavam. Mas a questão do judaísmo é que Jesus foi, na verdade, como homem, um revolucionário. Ele era contra a forma como eles praticavam a religião. E o judaísmo é muito severo nos seus princípios éticos, morais, etc. Então, como Jesus viu que havia toda uma, vamos dizer, entre aspas, corrupção tanto que ele tem aquela famosa expulsão dos vendilhões do templo, né? Que são pessoas que faziam do templo uma coisa que era para, tal história, profanavam o templo. Então Jesus foi contra isso, né? Porque não faz sentido. E aí o que acontece? Essa profanação gerou esse estado de coisa, porque havia um interesse político também. Quem dominava eram os grandes, né, nomes do judaísmo, e que era o que comandava a história. Como Jesus apareceu para botar isso tudo para baixo, ele foi literalmente revolucionário. Quem é revolucionário é sempre tido como revolucionário, não como uma pessoa que quer melhorar. Aí vem, isso se repete em toda a história da humanidade. Todos aqueles grandes nomes da história que vieram para mudar alguma coisa eram queimados em fogueira, como a Joana d'Arc. Aqui no Brasil, Tiradentes, né, que ele era contra a exploração da sociedade. Você não diz que o Filho de Deus ainda vem? Isso aí é um conceito, na verdade, porque a gente tem insistido muito ultimamente nessa parte da forma. Ele não vem na forma de uma pessoa, a gente até pensa numa pessoa, mas ele vem em forma de uma ideia. Então, o Maitreya, na verdade, é uma energia cósmica que vai se manifestar na forma, provavelmente terá algum avatar que vai divulgar isso de uma forma mais clara, que a gente vai chamar de Jesus, de qualquer nome, Maitreya, né? Mas na verdade o Maitreya é o sentido maior da presença de Deus. Então ele vai manifestar essas ideias. Então quando a gente fala o advento do Senhor Maitreya, isso quer dizer o quê? Que ele vai surgir de algum lugar com essa ideia da união das pessoas, da caridade, de você não aceitar, você estar bem, alguém passando fome. Isso tudo Jesus passou isso. O que Jesus era? Uma pessoa que lutava contra a miséria, contra o tratamento desigual das sociedades. E esse tratamento desigual das sociedades é eternamente que acontece isso. E os grandes movimentos políticos, inclusive, na história da humanidade, você pode ver todos os povos e tal. E há uma coisa interessante que a gente, quando estuda história, observa. Todo povo que perde, é assim, o que domina conquistou, os turcos conquistaram Constantinopla. Quando é a turma que perde, os bárbaros invadiram não sei o quê. Olha só como é que é contado. Então dá a impressão que os bárbaros fizeram errado e os outros que conquistaram fizeram certo, porque conquistaram. É como se fosse uma coisa muito natural, mas foi exatamente o mesmo movimento. A palavra bárbaro tem dois sentidos na história. Bárbaro, você imagina gente ruim que está acabando, e na verdade, por exemplo, no Império Romano, bárbaro era aquele que não era romano. Exatamente, mas eles colocam os povos que perdem. O Império Romano, quando foi conquistando, olha só, foi conquistando. Nunca você vê nos livros de história dizerem que Roma invadiu todos aqueles territórios. Nunca ninguém fala. Porque a história foi contada como conquista. Mas quando o conquistado diz que é o bárbaro. conquistado é bárbaro. Então, por exemplo, se você tem um evento da história, né, como de Esparta e Atenas, né, aí os 300 de Esparta, eles foram tidos como rebeldes, porque Atenas venceu os 300 de Esparta, mas eles foram heróis, porque estavam tentando defender. Agora, ninguém fala do cavalo de Troia. E isso aconteceu na história da guerra.
com a quinta coluna de Vichy na França. Por quê? Eles invadiram, o alemão invadiu, mas teve a turminha do golpe lá, que falou, não, o alemão está mandando, vamos ficar com eles. E então Vichy, que era um general, resolveu ceder aos alemães a conquista, como se fosse natural os alemães tomarem conta da França. Aí começaram a surgir os movimentos de resistência. E essas pessoas da resistência, elas eram condenadas pela justiça como terroristas. Aí você começa a ver os movimentos históricos, você pode ver isso na história do mundo, desde lá para trás, até onde tem registro. Foi sempre assim. Se você ler os Salmos de Davi, você vai ver claro Davi o tempo todo clamando a Deus para proteger dos inimigos que tentavam conquistar. Então, volta e meia, você vê ali nos Salmos que Davi, quando conquistou não sei o quê, o Davi cantando o Salmo quando os outros povos, que são muitos, né, que volta e meia você vê nos Salmos isso aí, que eles tomaram, que venceram, etc. Aí eles agiram como invasores. Entendeu? É sempre assim, a conotação da invasão. Você vê, por exemplo, no pleno século XVI, por aí, todo mundo sabe que a nobreza inglesa se sustentava com o roubo dos piratas, dos corsários. Eles eram agraciados pela rainha, pelo rei, como grandes homens, eram condecorados Sir, né, que era a maior condecoração inglesa, por causa que davam dinheiro, mas tudo roubavam de todo mundo, atacavam os lugares, atacavam as outras naus, né? O que tem de tesouro roubado lá na Inglaterra não está no gibi. E, no entanto, ninguém fala dos corsários como grandes figuras bandidas, vamos dizer assim. Entendeu? Então, essa é uma coisa muito importante a gente entender. E aí, quando a gente vem para o espiritualismo, a gente passa a pensar na humanidade. Esse é que é o verdadeiro espiritualismo. Nenhum espiritualista pode admitir sequer a existência de uma pessoa passando fome. Aí você vai dizer, mas isso é comunismo. Não tem nada a ver com isso. Primeiro que muita gente que fala comunismo não sabe nem o que é comunismo. Comunismo é uma teoria que existe em relação à luta de classes. Então, ele só é um sistema viável quando você tem uma minoria, mas minoria mesmo. Quer dizer, numa população, como era a da Rússia em 17, uma população que, não sei, naquela época tinha uns 50, 60 milhões de pessoas vivendo na miséria. E apenas milhares, não mais que milhares, vivendo em torno do Fausto absoluto, que eram os czares. Por isso que se fala, a Revolução Russa lutou contra o czarismo. Tanto que na concepção dos czares, dos bolcheviques, dos que ganharam a Revolução, eles mataram até as crianças. Aí o pessoal, mas esse pessoal, que maldade de matar uma criancinha, mas a concepção deles era o seguinte: se continuasse a existir a família dos czares, haveria, num futuro próximo, a turma que se reorganizaria para restituir o czarismo. E aí isso ia contra o povo. Então ali coube as teorias, que não foi, a revolução não foi uma teoria. A revolução foi uma consciência daquela turma que havia uma luta de classe. Isso aqui é o comunismo, é um conceito, não é a briga. Já num país como o Brasil, Estados Unidos, Europa, que está hoje lá, não tem ambiente para comunismo em hipótese nenhuma. Por quê? Porque você não tem mais uma única classe dominante, você tem gradações de domínio de classe. Então você tem lá as 6 famílias que dominam a sociedade, e você tem milhares de famílias num padrão médio que se morre de medo de que algum movimento vai tomar sua propriedade. Isso não pode mais existir, não tem condição. Então, a propriedade será sempre
algo que numa sociedade como a sociedade brasileira não tem mais condição de ser tomada. Então quem fala em comunismo e movimento A, B ou C, inclusive misturam pessoas que politicamente são burgueses. Burgueses o que é? Que mora no burgo. O que é burgo? É cidade. Então são pessoas que não vão aceitar, não vão... Você não pode pegar, por exemplo, um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil, que 100 milhões vivem numa classe média, que aí a gente tem a gradação, média baixa, média média, média alta, mas tudo é classe média, tudo tem bens, tudo tem... O da classe alta tem um carro importado do ano, o da classe média baixa, ele tem um carrinho usado, mas é o carrinho dele. E ele não vai topar que alguém tome o carrinho dele, como acham que é. Então não tem ambiente para isso. Então é ridículo esse papo de comunismo. A gente vê muito cara aí falar besteira, entendeu? De que comunismo, entendeu? Que isso aí foi usado pela potência estadunidense, né? Para angariar pessoas nos países e meter medo. Só que esse papo de comunismo já ficou para trás e agora a moda é a corrupção, que lá é muito maior que no resto do mundo todo, né? Porque, inclusive, há destruições muito grandes que são feitas para gerar guerras, né? Porque aí vem o lado de quem está dominando o mundo hoje são as corporações e não mais os países.